o geral. Eu quero dar sequência neste mesmo texto de Ruth, neste mesmo livro de Ruth, no seu capítulo número 1, começando 1 até 8. Ruth 1 até 8. Hoje não serei longo porque o que na verdade eu tinha no meu coração uma grande parte pela graça do Senhor e por ser o mesmo Espírito que opera sobre nós, já foi dito a nossa diretora. Então vou apenas tocar em alguns aspectos em que o Espírito Santo colocou ao meu coração. Pode tomar o seu assento nesta posição. Vamos ler Ruth 1 a 8. E assim diz a palavra do Senhor. Amém. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém, de Judá, saiu a habitar na terra de Moabe com a sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Cleon, eufrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali morando quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai, cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. Palavra do Senhor. Amém. Quero falar com os irmãos sobre um tema que diz o retorno para casa, a volta para a vontade de Deus. A história começa durante o tempo dos juízes, marcado por desobediência. Nós conhecemos este povo, a vida que eles viveram. Conhecemos a história do povo de Israel. A Bíblia nos conta que um certo dia Deus aparece a Abraão por conta da sua fé. O Senhor apareceu a Abraão dizendo: em ti quero dar sequência ao meu propósito na terra, na qual comecei com seus pais, Adão e Eva. Mas por desobediência, eles frustraram meus planos. Eles não foram além daquilo que eu queria que eles fizessem, porque eles tomaram aquilo que eu proibi que eles não tomassem. Deus quer dar sequência dos seus planos por meio de Abraão. A Bíblia diz que Abraão estava na sua terra, na terra de seus pais, e Abraão estava bem. Abraão tinha riquezas. Abraão, a Bíblia diz que tinha servas e servos. Abraão tinha ovelhas. Mas ele percebeu de que a bênção que Deus prometera a ele estava além da sua riqueza. Abraão entendeu que
A maior riqueza de um ser humano não está baseada nas coisas materiais, mas é quando Deus está com você. Abraão aceitou o convite ao Senhor. Nós encontramos isso em Gênesis capítulo número 12. Ele foi caminhando com Deus. E a Bíblia declara que pela caminhada, por causa da sua obediência, Deus foi prometendo coisas grandes a este homem. Pelo caminho o Senhor vai dizer: eu te abençoarei, se tu uma bênção. De ti eu farei como um pai das nações. De ti vai nascer grandes nações. Por onde você pisar, eu te darei terras. E a Bíblia vai declarar que Abraão foi andando na obediência à palavra do Senhor. E ele chega a um lugar, a Bíblia declara que Deus abençoou Abraão com um filho. Um filho por meio do qual o Senhor vai então concretizar o seu propósito na terra. Em Abraão nasce Isaac. Deus vai dizer a Abraão: nesta terra que eu te mostro, seus filhos que nascerão de ti, as nações que vão nascer através de ti, eles habitarão nessa terra. Mas antes eles serão levados para uma outra terra. De lá eles ficarão como escravos durante 400 anos. Depois deste tempo, com a minha mão forte, eu os tirarei daquela terra e lhes trarei de novo a esta terra. Esta terra que emana leite e mel, eles habitarão nesta terra. Mas quando nós lemos em Êxodo, compreendemos de que Deus fala em 400 anos, mas o povo vive 430 anos. Por quê? Será que Deus falhou? Será que a profecia de Deus falhou? Ou são os homens que falharam, que viveram naquela terra? Os homens esqueceram-se de Deus. Quando morreu o líder José, o povo se desviou. O povo esqueceu do Deus de José. O povo esqueceu do Deus de Abraão, do Deus de Isaac e do Deus de Jacó. Porque era esta atitude deste povo. Todas as vezes que morria um líder enviado da parte de Deus, eles se desviavam. Eles se perdiam. Eles, quando não tivessem um pastor para eles guiar, eles se perdiam. Por isso que Jesus veio como pastor, por causa das ovelhas perdidas. Este povo está a viver naquela terra. 400 anos passaram. Ninguém lembrou da palavra do Senhor. Eles viveram mais 30 anos. Mas depois do sofrimento, depois do chicote do seu inimigo, do faraó, eles se levantaram. A dor que vem para o bem. A dor que ensina. Eu sempre digo que, às vezes, 1 minuto de sofrimento, 1 minuto de dor, vale mais, ensina mais do que 30 dias de conselho. Você repara que esse povo ficou durante 430 anos. Eles não se lembraram do seu Senhor. Cada um deles escolheu o seu Deus que lhe agradava. Eles tinham alimento que era fornecido pelo faraó. Eles tinham um trabalho, um emprego. Eles esqueceram-se do seu Deus. Quando nós temos o básico em casa, nós esquecemos de Deus. O faraó se levantou, começou a maltratar o povo. E este povo lembrou-se do seu Deus. Então levantaram e eles clamaram. Porque a palavra do Senhor declara que clama a mim, me chama, eu vou te responder e te anunciar coisas ocultas que tu não sabes. Eles clamaram ao Senhor, e o Senhor dos céus, que ouve o clamor, ouviu o clamor do seu povo. Não existe nenhum pecado que é capaz de impedir o clamor do povo de Deus ao seu Senhor. Por isso que a Bíblia vai dizer que lembra-te de onde você caiu. Levanta e pratica o primeiro amor.
Porque através do primeiro amor, do seu clamor, o Senhor ouvirá o seu clamor. Não é quando você está envolvido na vida de pecado. É quando você se revolta contra o pecado. Tem momentos em que precisamos nos revoltar contra o pecado. Quem se conforma com o pecado é porque já está cronicado. Quanto mais você se anima com o pecado, maior crônica você vai estar. Ou você vai ter. Este povo clamou, e o Senhor dos céus ouviu e desceu à terra, através de uma sarça que ardia e não se consumava. E ele encontra Moisés. Ele chama Moisés. Moisés, sim, Senhor, venha que eu te contarei segredos que tu não sabes. Qual, Senhor? O meu povo lá no Egito clamou a mim, buscando um socorro. Vem que eu te enviarei a meu povo, para socorrer o meu povo. Nós conhecemos a história. Moisés desceu até o Egito, pega no povo do Senhor, e ele diz ao povo: eis-me aqui como resposta do vosso clamor a Deus. E Moisés vai levar o povo de Deus a caminho da terra prometida. E na caminhada, a Bíblia nos ensina que com os seus 120 anos, Moisés terminou a sua caminhada. Porque Eclesiastes vai dizer, tudo tem seu tempo. O tempo de começo e o tempo de término. Moisés terminou com a sua mensagem. Moisés terminou com o seu plano. Moisés terminou com a sua missão. Aí Deus vem no meio deste povo, vai levantar Josué, o improvável, em que o povo olhava, não era capaz de dirigi-los, mas é aquele que o Senhor vai levantar. Este povo murmurou contra Deus, por Deus ter escolhido Josué. Segundo eles, Josué criança deveria ser o mais velho, alguém maior do que Josué, aliás, para dirigir o povo. Porque na visão humana entendemos de que o conhecimento, a sabedoria, o Espírito Santo de Deus habita em um homem alto, grande, barrigudo, que tem muita barba. Deus escolhe homens, não é pela aparência exterior, mas é pela aparência interior, é pelo seu coração, não é pela grandeza. Deus tinha várias escolhas. Ele podia ter encontrado muitos homens grandes e sábios, mas o problema não está na sabedoria, não está na inteligência, está no coração. Então, o Senhor vai levantar Josué, e Josué vai dirigir o povo de Deus. E pela caminhada, a Bíblia declara que Josué também, com seus 110 anos, chegou ao seu limite, e o Senhor o recolheu na sua eternidade. Agora o povo não tem líder. É uma ovelha sem pastor. Até naquele tempo, eles estavam firmes, porque ainda estavam conservando os princípios, os mandamentos do Senhor. Mas a Bíblia declara que passando aquela geração, terminando aquela geração que andou com Josué, o povo se desviou. O povo começou a escolher qual é o Deus que lhe agradava, qual é o Deus que ia servir. Escolheu o Deus que lhe tirou do grito, o Deus que lhe tirou quando ele clamou socorro, o Deus que lhe deu de comer comida do céu. Ele esqueceu. Então eles começam a servir outros deuses, e a Bíblia declara que todas as vezes que o povo se desviava, Deus os deixava. Deus é maravilhoso. Mesmo Ele ter criado você, Ele não te colocou o desejo obrigatório para lhe servir. Você lhe serve se você quiseres. Mas lembra de que quando você escolhe abandonar Ele, Ele te larga, Ele te deixa. E este povo viveu a sua vida fora de Deus, porque nós entendemos que quando vivemos de acordo com os mandamentos de Deus,
é que nós não temos liberdade. É isso que acontece na igreja. Quando vivemos na igreja, a igreja diz que precisamos viver a vida de santidade. Nós sentimos uma opressão. Estão a me controlar. Não consigo fazer a minha vontade. Não consigo fazer as minhas vontades. Não consigo fazer aquilo que eu quero. Tudo que dizem é pecado. Se eu vestir assim, é pecado. Se eu ir na discoteca, é pecado. Então, o que fazem como resultado? Saem da igreja para viver fora do controle. Ninguém te controla aqui. Ninguém te controla. Então, esse povo sentia-se controlado enquanto viviam a obediência à palavra de Deus. Então, eles vão escolhendo seus deuses. Mas a Bíblia declara que todas as vezes que eles viviam sua vida fora de Deus, eles já não tinham a proteção do Senhor. E quando eram oprimidos ao seu inimigo, eles clamavam ao Senhor. E quando voltavam a Deus, Deus os recebia novamente. Que amor é este? Até o dia que irmos à eternidade, nós nunca vamos compreender o amor de Deus. Amém. Ninguém compreende este amor. Deus recebia o seu povo. E ele levantava um homem a favor do seu povo. Quando este homem, este líder, dirigia ao povo, o povo tinha vitórias. E quando esse homem morresse, esse líder morresse, o povo voltava novamente ao pecado. Quando o pecado apertava, o inimigo apertava, eles voltavam ao Senhor. E Deus levantava novamente um novo líder. E todos esses líderes foram chamados como juízes. Por isso temos o livro de Juízes. Na passagem que lemos, é esse tempo que a Bíblia diz que o povo era governado pelos juízes. Deuteronômio capítulo número 28, 1 diz que se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E na sua terra não haverá fome. Na sua família não haverá esterilidade. Na sua família não haverá aborto. Não haverá morte. Se atentamente os ouvires a voz do Senhor teu Deus. Esse povo desviou-se da voz do Senhor, da palavra de Deus. Mas a Bíblia ainda declara que se desobedeceres a minha palavra, todas as bênçãos em desgraça. Onde não havia fome, haverá fome. Onde não havia esterilidade, haverá esterilidade. Onde não havia aborto, haverá aborto, porquanto você desobedeceu o mandamento de Deus. E este povo, nesse tempo, está vivendo a desobediência da palavra de Deus. Então, todo azar veio, a fome veio. É nessa altura em que a Bíblia declara que há um homem de nome Elimeleque, na região de Judá, terra de Belém. Ele pega a sua família. Ele percebe de que se eu permanecer aqui com a minha família, podemos morrer de fome. Então eu vou levar a minha família em busca de mantimento para outra terra. Elimeleque, ele pega na sua família de Belém e leva para a terra de Moabe, terra inimiga do seu povo. Elimeleque percebeu de que estamos a viver numa terra que nesse momento está sem a proteção de Deus, porque a terra está em pecado,
O homem está em pecado, está a viver a desobediência da palavra de Deus. E se eu permanecer aqui, eu e a minha família vamos perecer. Eu gostei como a diretora ministrou essa palavra. E eu louvo o Espírito Santo de Deus. Porque nós, os pregadores, temos a mania de julgar o personagem da Bíblia de acordo com o nosso entendimento. Ou seja, de acordo com o sucesso ou o fracasso do personagem. Várias vezes já acompanhei pregadores julgando o caráter, aquilo que Elimeleque fez. Porque ele abandonou a terra do pão para ir numa terra amaldiçoada. Nós também fazemos isto. E nós não perdemos tempo de perguntar à pessoa que estava lá quando Elimeleque tomou essa decisão. Nós pregamos como se estivéssemos lá quando Elimeleque tomou essa decisão. Deveríamos perguntar à pessoa que estava lá, o Espírito Santo de Deus. Porque há perdas que vêm na vida. Não é que você tenha feito algo errado. Não é que você tenha tomado um caminho errado. Há perdas que vêm em nossas vidas. É porque havia também desejo do Senhor naquela perda. Só que nós não perguntamos. E começamos a criticar quando as pessoas fazem coisas erradas. Há perdas que você teve. Não é que você escolheu o caminho errado. É porque também havia um propósito de Deus naquela perda. É o caminho na qual o Senhor queria usar para poder alcançar seu objetivo. Só que nós não queremos que a vontade dele se cumpra, só a nossa. Este homem, ele leva a sua família de Belém para Moabe. O que é Belém? No hebraico, Belém é chamado como Bet-Lehem. Bet significa casa. Lehem significa pão. Significa dizer que casa do pão. E no contexto bíblico significa o local onde nasceu o pão da vida. Jesus. Elimeleque tira a sua família da terra do pão e vai levar para a terra de Moabe, porque pão já não tem pão. Na casa do pão já não tem pão. Na casa do pão da vida já não há vida, porque o povo está por debaixo da desobediência. Então, por que permanecer na casa da desobediência? Quem nos garante que lá onde Elimeleque foi, ele abandonou a fé dele? Quem nos garante isso? Quem nos garante que ele se apegou aos deuses de Moabe? Ninguém. Então não podemos pregar de acordo com o fracasso da pessoa. Precisamos compreender o que aconteceu. Não sabemos se estava doente. O tempo que ele passou a fome ali, o corpo já não aguentou. Ou ele já era idade avançada. Nós não sabemos. Minha pergunta é: se Elimeleque saiu na terra santa, na casa do pão, no pão da vida, e foi na terra amaldiçoada, por que você e eu, como cristão, não ficamos em Jerusalém? Estamos na América, na África, na Europa, em Canadá. Por que não vamos voltar lá? Estás a ver? Quando a Bíblia diz que não aponta o dedo, não julga primeiro, para que não seja julgado. Porque da mesma medida que você julgar, também tem que ser julgado. A terra está por debaixo da desobediência. E a palavra do Senhor está sendo cumprida. Ele disse: se desobedecerem a minha palavra, todas as árvores é sobre vocês. Então por que ficar ali na casa de Azar? Por que permanecer ali na casa da desobediência? Elimeleque, ele levou a sua família para outro lugar, em busca do pão. Só que quando chega em Moabe, a Bíblia declara que lá ocorrem perdas consecutivas. A morte de Elimeleque e a morte dos seus 2 filhos, deixando Noemi
Ruth e órfãos, viúvas e desamparadas. Quando olhamos para este texto, compreendemos que esta mulher enfrentou grandes e consecutivos crises. E a primeira crise que nós vamos ver aqui é a crise da fome. A segunda crise é a morte. Mas a Bíblia declara que, mesmo no meio desta crise, ela fez algo inédito, a decisão de voltar para Deus. Noemi está na terra de Moab, em busca de melhores condições de vida para a sua família. Porque ela foi em Moab por causa da sua família. Mas em contrapartida, ele perdeu a sua família. Perdeu seu marido, perdeu seus 2 filhos, ficando apenas com as suas 2 noras. Mas ela lembrou uma coisa: deixa-me voltar à minha terra. Porque ela ouviu que o Senhor voltou a abençoar a terra que estava por debaixo da maldição. Ela lembrou que o Senhor voltou. O Senhor lembrou-se do seu povo. Então, por que permanecer aqui? Deixa-me voltar. A capacidade de voltar. Essa é uma coisa que eu louvo nessa mulher. A capacidade de voltar. Ela voltou. Quantas hoje, mesmo sofrendo, elas insistem no mesmo lugar, porque têm vergonha de voltar. Se eu voltar, vão me falar mal. Se eu voltar, vão me dizer que eu não consegui, eu perdi. Mas essa mulher, ela teve a coragem de enfrentar a vergonha e enfrentar as pessoas que poderiam lhe falar mal. Ela disse: prefiro enfrentar a vergonha do que ficar aqui e morrer. Já perdi o marido e os 2 filhos. Então levantar-me-ei e eu voltarei para a minha terra, a terra da vida, porque eu pensava que aqui é Moab, tem vida, mas agora percebi que Moab só tem me matar a família. Então eu vou voltar para a terra da vida. Belém, a terra do pão. Amados irmãos, se as coisas não estão a dar, não insiste. Para e pensa. Às vezes nós oramos muito e agimos pouco. Na mente do crente, que quando oro, eu quero que um anjo me apareça à minha frente, como a Maria, e me diz assim: diz o Senhor, volta. Não. Nem sempre Deus vai te aparecer com um anjo. Nem sempre Deus vai te aparecer em sonhos. Você precisa ter um espírito de discernimento. Por isso que a oração é falar com Deus. Porque quando você fala e não há nenhuma resposta por parte do Senhor na sua oração, é sinal de que você não orou. Você não orou. Ou você orou, mas a sua oração foi informativa. Porque muitos de nós, em vez de orarmos a Deus, que é conversar com Deus, nós informamos a Deus. É como uma mulher que já não respeita seu marido. E ela vem e diz: já acabou de se preparar, meteu o perfume, estou a sair. Era suposto dizer: marido, amor, independentemente de como se lhe chama, estou a pensar em ir para lá ou para aqui. Mas você vai e informa. Coitado do filho ali, o que ele vai fazer mais? Vai. Já estás mesmo a caminhar? Já vestiu, já tomou banho. Então, muitos de nós somos assim. Quando vamos para orar, nós não perguntamos, não fazemos pergunta a Deus. Nós informamos ao Senhor. Informamos a Ele nossos problemas. E não esperamos Deus responder. Aí está o problema de não termos respostas. Mas a Bíblia diz que essa mulher teve a capacidade de voltar. Ela perdeu tudo o que tinha. Quando nós lemos além, ela vai declarar que eu tinha tudo. Eu fui cheia, mas voltei vazia. Eu perdi tudo quanto tinha.
Mas uma coisa que ele não perdeu, a capacidade de reconhecer ao seu Senhor. E ela voltou ao seu Deus para reconciliar-se ao Senhor. Não permaneça no pecado. Deus ama o pecador, mas não o seu pecado. Quando você falha, reconheça e volta à origem. Não permanecer no pecado. Esta mulher não permaneceu, ela voltou. O que não devemos perder quando a perda chega é a capacidade de lembrar do teu Criador. Podes perder tudo, mas não perca a capacidade de lembrar do seu Senhor e voltar para ela e recomeçar. Recuar, regressar, nem sempre é algo negativo. O regresso não significa fraqueza. O regresso não significa perda. Aos olhos dos homens pode parecer perda, pode parecer fraqueza, mas aos olhos de Deus, recuar, voltar, significa dizer melhor preparação. Quando eu recuo, não significa dizer que eu sou fraco. Não significa dizer que eu perdi, que eu estou a me preparar melhor, para que quando eu avançar, o que esteve lá 10, 5 anos, eu vou ultrapassar, porque eu vim preparado. Recuar significa melhor preparação. Lembro-me de um homem na Bíblia, há um rei, um certo dia ele se levantou, foi ter com o profeta Eliseu. Ele vai chamar o profeta: meu pai, diz-me, nessa guerra que eu irei, vou vencer ou não? O Senhor dará o inimigo na minha mão ou não? Eliseu estava doente. Ele chamou o rei e disse: abre a janela, meu filho. Pega o arco que está ali. Pega as flechas e atira quantas forem possível. Este homem atira. O profeta viu que ele estava atirando muito errado. E o profeta se levantou e veio atrás dele. Disse: filho, levanta o arco e pega na flecha, puxa para trás. Meu pai, por que puxar para trás? Era suposto puxar para frente. O profeta disse: puxa para trás, porque para trás é a melhor preparação. Para trás você tem o inimigo na tua mira. Para trás, quando você largar, o alvo será certo. Recuar não significa fraqueza, não significa perda. E as perdas que chamamos de perda são o caminho que o Senhor está preparando para você trilhar por Ele e cumprir o seu propósito na sua vida. Por isso, meu amado irmão, não murmura, não reclame quando a perda surge. E o que devo fazer, irmão? Celebra o Senhor, louva a Deus. Quando a perda vier, glorifica o Senhor, porque no meio dessa perda, o plano de Deus está sendo cumprido. Perdi dinheiro, perdi emprego, pastor, perdi o meu lar, perdi a vida que eu tinha. Glorifica o Senhor, porque nessas perdas que o Senhor está te capacitando para te mostrar a melhor coisa que Ele tem para a sua vida. Para o povo de Israel ver a terra prometida, era necessário enfrentar o mar. Era necessário enfrentar o faraó. Era necessário enfrentar os filisteus. Era necessário enfrentar os amalequitas. Porque nesta luta, ela vai te capacitar para quê? Quando passar do outro lado, o que vier já não será mais nada para ti. Por isso, celebra quando essas dificuldades chegam. O que você não deve fazer é não deixar que a dor paralisa você. Não deixe que a dor seja maior do que você. Porque quando você deixar que a dor seja maior do que você, vai te paralisar e você não conseguirá avançar. Há momentos que precisamos recuar. Recua
Não importa qual é o tipo de regresso. Se regresso naquilo que estavas a fazer. Se regresso num relacionamento. Se regresso num negócio. Se regresso no teu país. Não importa. Mas se for necessário, melhor regressar do que morrer naquele lugar. Regressa. Porque não se sabe. Porque que Deus está permitindo o seu regresso. Esta mulher permitiu regressar. E nesse regresso a Bíblia declara que é por meio dele que o pão da vida nasceu em Belém. Porque ela trazia o que Deus queria usar para nascer o Messias. Queridos irmãos, há perdas que te trazem coisas grandes. Na perda de Noemi, a Bíblia declara que trouxe a linhagem de Jesus Cristo. Se essa mulher não perdesse seus filhos, seu marido, ela nunca teria voltado para Belém. E Belém, que estava perdido, nunca teria conhecido a luz. É por causa da perda daquela mulher. Celebrem perdas. Algumas perdas, elas não vêm para te afundar. Elas vêm para te capacitar e te levantar para nova etapa, para nova dimensão. Se você não perdesse o seu país, não estarias aqui. Você só está aqui porque você perdeu o teu país. Você não pode viver simultaneamente em um país de uma única vez. Você teve que perder um país para estar no outro. Por isso em Deus é a mesma coisa. Você nunca terá nada do Senhor se você não perder alguma coisa. Por isso que a Bíblia declara que quem quiser vir a mim, primeiro nega-se a si mesmo. E pega na sua cruz, carrega cada dia. A cada nova etapa você precisa perder alguma coisa. Se eu estou aqui, é porque perdi muita coisa no passado. Se eu me apegasse com aquelas coisas, eu não estaria aqui. Tive que perder alguns vícios. Aquilo que eu gostava de fazer. Deixei de fazer para poder viver o que estou a viver hoje. Aquilo que você vai viver amanhã depende daquilo que você vai perder hoje. As perdas não são perdas, são o caminho que te leva a chegar lá. Amém. Povo de Israel não teria a terra que mana leite e mel se não perdesse o Egito. E o erro de muitos é que quando perdem aquilo, ainda se apegam com as perdas. O povo perdeu o Egito, mas ainda tinha saudade do pepino do Egito, das cebolas do Egito, das carnes do Egito. Esquece das coisas que se passaram. Eis que agora nos tornamos uma nova criatura. Tudo que é velho passou. Não olha para trás, porque senão você vai se tornar como aquela mulher. A mulher de Ló, por causa da saudade de Sodoma e Gomorra, ela se tornou uma estátua de sal. Não tenha saudade das coisas que você se perdeu. Olha para frente. Prossigo para frente. Onde é o alvo? Esquecendo das coisas que ficaram para trás. Eu olho para frente. Nesta perda, o que o Senhor quer trazer de novo? Nesta perda, o que o Senhor quer me ensinar? Nesta perda que eu tive, o que o Senhor quer cumprir nela? O mal é que quando as perdas chegam, o nosso foco fica nas perdas. Quando vamos orar, não perdemos tempo em perguntar ao Senhor. E muitos de nós entendemos que fazer pergunta a Deus é pecado. Não é pecado. A comunicação consiste em perguntas. Senhor, qual é o teu propósito nessa perda que eu tive? Nesse negócio, eu tracei bem. Eu me conectei com pessoas grandes, mas mesmo assim eu perdi. Senhor, me mostra qual é o teu propósito. Por isso que Josué disse: Senhor, se eu encontrei graça diante dos seus olhos, e dizes que vais comigo, então me diz qual é a sua vontade para comigo. Me revela, para que eu possa te servir, caminhar com o Senhor, com conhecimento e com amor. Não foca no problema. Problema você já tem. João capítulo número 11, a Bíblia declara que Marta, Maria
Manda um servo para chamar Jesus, porque o seu irmão está doente. Jesus não vai. Jesus é amigo da família, é amigo da casa, mas ele não vai. Porque tem vezes que Jesus, não é que ele atrasa, mas vai preferir atrasar, para te fazer enxergar aquilo que você, na abundância, não está a enxergar. Marta nunca tinha reconhecido e conhecido a pessoa de Jesus até quando perdeu o seu irmão. Jesus comia, andava na casa de Maria. Jesus expulsou 7 demônios em Maria. Mas Maria não viu isso. Não viu isso. Ah, é normal. Está mesmo na nossa casa, né? Come na nossa casa. Mas o dia em que seu irmão ficou doente, Maria acompanhou vários milagres que Jesus fez. Curando doentes, leprosos. Maria, ela acompanhava Jesus. Mas isso não tocava na Maria. Porque é assim que acontece. Quando nós nos acostumamos com as pessoas, nós nos conformamos e acabamos nesse conformismo, perder a graça que este homem ou esta mulher podia dar na sua vida. Quantos de nós aqui tem um enfermeiro na família, mas prefere ir no hospital? Prefere ir no hospital porque não acredita no enfermeiro da família. E o pior, quando vai no hospital, então ele fala: espera, estamos a ligar no enfermeiro João. Quem é o João da tua casa? A pessoa que você fugiu. Agora que está te curar aqui no hospital. Por isso que Jesus disse: um profeta nunca é respeitado, nunca é honrado na sua própria terra. E Jesus em Cafarnaum não fez muitos milagres por causa da incredibilidade do povo. Se acostumaram com ele. Marta e Maria se acostumaram com o Senhor. Agora, seu irmão está doente. E Jesus vai dizer: louva o meu Pai, porque quando ele ficou doente e morreu, eu não estava lá. Eu não estava lá para não me acusarem. Porque agora vão perceber daquilo que vai sair de mim para a solução daquilo que vocês estão a procurar. 4 dias, Jesus está a caminhar devagar, não tem pressa. Porque os que carregam coisa valiosa de Deus não são atrapalhados. Só porque ontem oraste, alguém ficou doente, agora está alguém endemoniado, você quer correr para libertar. Não corre, não tenha pressa. Devagar. Pergunta. Primeiro, os que carregam coisas de Deus não se atrapalham, não correm, não têm pressa de vencer, não têm pressa de chegar, não têm pressa de ver uma igreja cheia, uma igreja grande, porque ele compreendeu de que o que eu procuro não está na quantidade, está na qualidade. Jesus está caminhando devagar. E quando chega, olha a ingratidão da Maria e Marta. Se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E quem lhe meteu doente? Fui eu. Eu é que lhe matei. O que a Bíblia diz? O que gera morte? Não é quando o pecado é consumado. Jesus lhe disse: com calma. Por isso tem que ler a Bíblia devagar para você entender. Não corre. Lê devagar. Jesus disse: Maria, não te tem dito de que se você crer verá coisas que nunca viste? Ah, Senhor, eu sei. Eu sei que meu irmão vai ressuscitar no último dia. Porque já ouvimos a história em Isaías. Jesus olhou para ela: Marta, olha para mim. Eu sou o último dia. Eu sou o último dia. Estás a ver quando você está acostumado com alguém? Você está vendo, você é desempregado, você não consegue me dar pão. Mas está a dizer: eu sou o pão. Onde vai sair o pão? Mas eu sou o pão. O pão não sai só do trabalhador que tem salário. Por isso que o povo se escandalizou quando Jesus disse: vossos pais não comeram pão que caiu do céu.
Eles comeram maná, mas o verdadeiro pão é aquilo que vocês vão comer, o meu corpo que desceu do céu. Filho de Maria, carpinteiro, não tenho obra para fazer. Onde vai sair o dinheiro para trazer o pão? Eu sou o pão. Quem comer da minha carne. Isso aqui é uma ofensa para judeu. Comer tua carne. Papa Alberto, eu imaginar que vai na minha casa e te falo que estás a comer jiboia. Você que não come jiboia vai começar a vomitar coisas que não existem. A comida já entrou, mas está a tentar vomitar, não está a sair. Jesus disse, vão comer a minha carne. Se escandalizaram. 70 discípulos foram embora. Ficaram 12. E como Jesus não precisa de ninguém, nós é que precisamos dele, perguntando os 12, e vocês? Ficam ou vão? Há um homem naquele caminho, naquela gente se levantou. Senhor, até de ir é boa ideia, porque tua palavra é tão dura, mas de onde iremos, Senhor? Se só tu que tens a palavra da vida, o pão da vida está em você. O que Noé me foi procurar em Moabe está em você. De onde nós iremos? É melhor suportar. Por isso fica aqui, não sai, suporta. Suporta teu pastor. Quando ele fala do pecado, suporta. Porque aqui tem o pão da vida. Não vai buscar o pão manipulado. O pão que você guarda hoje, amanhã vai apodrecer. Porque foi isso que aconteceu com o maná. Deus disse, Moisés, diga ao meu povo, não guarde maná para amanhã. Come hoje, porque amanhã vai ficar podre. Mas há um pão que jamais fica podre. O pão da vida. Aguenta. Muitos estavam aqui. Foram. Se escandalizaram com o pão da vida. Vocês ficaram. Por que ficaram? Porque entenderam que aonde mais iremos se aqui tem o pão da vida. Aguenta. Suporta teu pastor. Quando está errado, quando o culto terminar, chama. Papá, a palavra estava boa, mas aquela parte ali não estava. Pastor é humano, vai entender. E na próxima pregação, a primeira coisa que vou falar é aquele erro que eu cometi. Sim! Então como é que vamos entender? Se estou a ir bem ou estou a ferir? Se estamos a ferir, temos que pedir perdão. Aleluia! Amém. A Bíblia declara que, eu vou terminar, esta mulher voltou. Ela voltou para a terra do pão. Ela disse, é melhor eu voltar. Perdi tudo, mas não vou perder o meu Senhor. E quando olhamos para essa mulher, nós percebemos que há um jovem na Bíblia, em Lucas, capítulo número 15, 11, filho pródigo, o filho perdido. Um certo dia esse menino, ele vai dizer ao seu pai, meu pai, estou cansado de viver aqui. Eu quero viver a minha vida fora do seu controle, fora das quatro paredes da sua casa. Eu vou numa terra distante de ti. E o pai deu o que ele precisava. E quando ele foi posto naquela terra, a Bíblia declara que ele gastou tudo que tinha e perdeu. Mas uma coisa que ele não perdeu, a consciência da casa do pai. Ele disse, por que eu estou aqui a sofrer? Eu reconheço que falhei. Deixa-me levantar, ir-me-ei à casa do meu pai. E eu direi, pai, perdoa-me, porque eu pequei contra o céu e a terra. Perdoa-me, porque não sou digno diante de ti. Mas preciso do pão. Preciso do pão. Volta, se é pelo pão ou pelo amor do pão. Mas volta, não permaneça no mesmo lugar. Aleluia! Amém. Não permaneça no mesmo lugar. E não deixa que a dor paralisa você. Não deixa. Não deixa que a dor das perdas te paralisam. Perdeu? Sim, perdi. Mas eu não vou permanecer ali. Eu vou me levantar e vou continuar. Porque eu sei que há um Deus que alimenta, há um Deus que levanta, há um Deus que suporta. Jesus disse, Marta, se tu creres,
Hoje verás o teu irmão Lázaro. E ele clamou ao Senhor: Pai, graças te dou. Enquanto Marta e Maria olhavam no problema, olhavam no túmulo, se o homem sai ou não, Jesus olhava para o céu. Ele olhava para o céu. Ele clamava ao Pai. Ele agradecia ao Senhor. Graças te dou, meu Pai. Por isso, quando o problema vem, você agradece a Deus. Você lembra ao Senhor. Elevo meus olhos ao monte, de onde virá o meu socorro. O meu socorro não virá do meu problema, mas sim virá daquele que criou os céus e a terra. Lázaro ressuscitou. Morto de 4 dias, ressuscitou. Minha pergunta é: o que está morto na tua vida, que precisa ser ressuscitado hoje? O que está morto na tua vida? Qual é a parte da tua vida que está morta, que precisa ser ressuscitada nesta tarde? Coloca-se em pé e vamos orar com fé e crer nele, que o pão da vida está aqui. Aquele que ressuscita os mortos de 4 dias. Diga: Senhor, ressuscita aquilo que está morto na minha vida. Se na vida sentimental, se na financeira, se na família, não importa qual é parte desta, mas se tu creres, a Bíblia declara que aquele que é do último dia, ele está aqui. O teu dia, ou seja, o teu Deus, não é de ontem, é de hoje. Ele quer fazer hoje. É hoje que ele quer fazer. Isso, se você crer, comece a orar no nome de Jesus. Estamos a orar. Ora ao Senhor. Diga: Pai, suscita aquilo que está morto na minha vida. Capacita-me, Senhor,